Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ó: Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que atrás fica, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crente, ele não pode olhar para trás. Lucas capítulo 9, no versículo 62, Jesus disse assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus mandou lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló olhou para trás. Diz que quando uma pessoa começa a viver no passado, é sinal certo de velhice. Dificilmente há um quadro mais triste do que uma pessoa idosa que já não tem mais esperança no seu futuro e só olha para o seu passado com arrependimento e frustrações. Por outro lado, nada há mais lindo do que ver um idoso, uma pessoa idosa, que com o passar dos anos se tornando uma pessoa cada dia mais alegre, conforme o fruto da graça, ela amadurece e tem certeza que seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus e ela tem certeza, ela crê num futuro glorioso. Olha o que a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia! A pessoa tem certeza que quando esse corpo dela morrer, ela vai habitar para sempre nesse lugar de glória, nessa cidade, o qual artifício construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 10. A velhice é uma condição da qual não podemos escapar. A ciência, com todas as suas descobertas, não pode resolver e muito menos explicar o problema da velhice. A única maneira de você escapar da velhice é morrer jovem. Mas a Bíblia, entretanto, explica a velhice. A velhice faz parte de uma sentença de morte pela desobediência do homem. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, colocou o homem no melhor lugar desse planeta Terra, no jardim do Éden. Éden significa delícia. Foi ali que Deus colocou o homem. Ali tudo era perfeito. Aleluia. E Deus deu uma ordem. Vocês podem comer de tudo. Mas tem uma árvore que está no meio do paraíso. Dessa vocês não toque nem coma, porque no dia que comer, certamente morrerá. Se Adão e Eva não tivessem pecado, desobedecido, ele estava vivo até hoje lá no Éden. Eles morreram o corpo. Agora eles estão vivos no céu. Mas se eles não pecam, nem o corpo eles iam morrer, porque Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem eterno. Só morre o seu corpo, por causa do pecado. Porque se você não fosse pecador, você não morria. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. O único salário que nunca diminui é o salário do pecado, vai ser sempre a morte. Aleluia. Aqueles que morreram em Cristo, algum dia serão ressuscitados para viver eternamente. Mas aquele que morrer em Cristo, não apenas ressuscitarão, mas vão ressuscitar para viver eternamente no paraíso, no céu. Todos vão ressuscitar. Mas só quem ressuscitar em Jesus Cristo, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar para viver eternamente no paraíso. E aqueles que ressuscitaram sem Cristo serão lançados no inferno. É a Bíblia que diz. Aleluia. É por isso que você tem que receber Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, diz assim, ó: eis aqui eu vos digo um mistério na verdade. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e piscar de olhos, até a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória.
Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Filipenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13. Diz assim, ó: não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já morrem, daqueles que já morreram, para que não se entristeça como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Cristo, preste atenção, aqueles que morrem em Cristo, Deus tornará a trazer com ele. Aleluia. Olha o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Aleluia, vai haver um toque de trombeta, e todos aqueles que já morreram vão ressuscitar. Mas quem morreu em Jesus Cristo, não só apenas vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para morar no céu com Jesus Cristo por toda a eternidade. E aqueles que morreram sem Jesus Cristo vão ressuscitar também, mas para ser lançado no inferno. É a Bíblia que diz. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11. E viu um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Não achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram seus livros. E abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas suas coisas, que estava escrito no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem não estiver com o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no inferno. E para você estar com o seu nome escrito no livro da vida, você vai ter que aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse livro tem o nome, é o livro da vida do Cordeiro. Onde está isso, meu irmão Eduardo? Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Diz assim, ó: não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Naquele dia vai abrir os livros das obras. O seu nome vai estar no livro das obras. Desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu, está tudo registrado no livro das obras. Tudo que você fez de bom e de mal vai estar ali no livro das obras. Mas você não vai ser salvo porque o seu nome está no livro das obras. Você vai ser salvo porque o seu nome está no livro da vida. Se seu nome não estiver no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. E para você estar com o seu nome no livro da vida, você tem que aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João, quando João olhou para Jesus, falou assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse livro tem nome, é o livro da vida do Cordeiro. Teu nome tem que estar nesse livro. E para você estar com o teu nome registrado nesse livro, você tem que aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.